E aí pessoal, beleza? Eu sou Rick Colavito, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou abrir o baú do Rick para contar a história de uma das maiores lendas da história do rock. Pois é, hoje eu vou falar a história dela. Ela que é de estilo totalmente único. Hoje eu vou abrir o baú para contar a história de Janis Joplin. Se você chegou no meu canal pela primeira vez, eu vou pedir para você se inscrever, porque tem muita história legal, tem por onde anda, tem o que aconteceu, é muita nostalgia. Então, ó, já clica aqui para você se inscrever. Ah, e não esquece de tocar o sininho, que aí você fica ligado nos vídeos que vão entrando. Eu sou o Rick Colavito, como eu falei no começo. Vamos abrir o baú? Ah, Janis Joplin, que voz maravilhosa! Janis Lyn Joplin chegou ao mundo no dia 19 de janeiro de 1943. Ela nasceu e cresceu na pequena cidade de Port Arthur, no Texas, nos Estados Unidos. Criada em uma família cristã, Janis era a filha mais velha de um engenheiro da Texaco, o Seth Joplin, e da secretária de Assuntos Estudantis, Dorothy Joplin. Como eu expliquei para você, a família de Janis Joplin era de uma família cristã que frequentava muito a igreja. E a Janis também adorava música negra. Só que a música negra que a Janis gostava não era o tipo de música que os seus pais aceitariam fácil que ela ouvisse. Então Janis, para não contrariar os seus pais, ela tinha que ouvir esse tipo de música escondida. Para você ter uma ideia, o som que ela curtia eram esses aqui, ó. Big Mama Thornton, Willie Dixon, Billie Holiday, entre outros desse gênero musical. Por imposição de sua família, ela passou a infância e a adolescência cantando no coral da igreja local. E como eu disse para você, os pais exigiam que a Janis ia cantar na igreja. Só que a Janis começou a se tornar uma criança rebelde, porque ela não acatava muito ordem, ela não era muito afim de fazer o que as pessoas falavam não. Então ela foi crescendo e se tornou aquela típica adolescente revoltada. Janis Joplin estudou no Jefferson High School em Port Arthur e no ano de 1960 concluiu o curso secundário. Só que nessa escola e nessa fase foi um período muito difícil, porque Janis Joplin sofreu muito bullying. Ela era considerada feia por sua pele ser cheia de espinhas, além dela não manter uma higiene regular. Janis passou a ser chamada pelos colegas de porca, louca, entre outros apelidos depreciativos. Esses bullying não fez muito bem para Janis, então ela começou a apresentar quadros de depressão e bulimia. E para aliviar esses estresses, Janis começou a ter uma atitude rebelde, passando a usar anfetaminas, cannabis, álcool e cigarros. Após ela passar essa fase bem difícil, ela foi aprovada na Universidade do Texas. E lá na universidade ela foi viver numa república onde moravam vários estudantes. No fim de semana, por insistência de um grupo fixo de amigos que elogiavam muito sua voz, levaram ela para um pub, onde incentivaram a cantar em um karaokê. Janis começou a querer esquecer os traumas dos bullying, como eu disse para você que ela viveu. Ela então começou a fazer regime para emagrecer, o que conseguiu de uma maneira muito rápida. Passou a se vestir como poetas da geração beat. Na universidade ela começou a chamar a atenção, mais pelo seu canto e sua voz. Ela cantava em apresentações e tocava harmônica, principalmente após ela começar um relacionamento com um jovem chamado Country Joe McDonald. Só que a Janis não estava muito feliz com a universidade, então ela resolveu abandonar a universidade e partir para o seu sonho, que a partir daquele momento era se tornar uma cantora de sucesso. Em janeiro de 1963, ela foi embora para São Francisco, onde passou a morar num apartamento sozinha. Foi ali que ela começou a trabalhar para se sustentar e começou como cantora de folk em boates.
Foi nessa mesma época que Janis intensificou o uso de drogas e passou a usar cocaína, LSD e heroína, a qual injetava, e também misturava as drogas com bebidas alcoólicas. Especialmente ela tomava o Southern Comfort, sua bebida favorita, que era uma marca de licor à base de álcool, frutas, especiarias e uísque. E por lá ela fez diversas parcerias, sendo o principal delas com o guitarrista Jorma Kaukonen, com quem gravou uma série de clássicos do blues de 1964. E foi nesse período que Janis Joplin se viciou em drogas mais pesadas, especialmente a heroína. Em 1965 ela foi presa por roubo em Berkeley, na Califórnia. Após isso, Janis partiu para Nova York e lá em Nova York ela consumia cada vez mais bebidas. Também usava anfetaminas e drogas muito pesadas. Teve uma época que ela chegou a ser moradora de rua, pois é, ela chegava a vagar e dormir ao relento nas ruas da Broadway. Sem se alimentar direito, Janis Joplin acabou sendo internada para um tratamento de desintoxicação. Janis Joplin voltou a viver em Port Arthur naquela época. Só para você ter uma ideia, nessa época ela pesava só 40 quilos, tudo por conta das drogas. Estava desnutrida e também muito mal vestida, com a aparência de como se fosse uma moradora de rua. Foi nessa época então que ela voltou a morar na casa dela, voltou a morar com a mãe dela. Como todo mundo percebeu, a mãe dela não estava nada feliz com a situação, elas eram brigadas, então resolveram fazer as pazes, para ela cuidar da filha e ficar tudo muito bem. Ela voltou até para a universidade, lá na Lamar University, em Belmont. Nessa universidade voltou a ter o contato com a música e agora passou a apresentar-se acompanhada apenas de um violão. Em 1966, Janis voltou para São Francisco e passou a fazer parte de um grupo chamado Big Brother and the Holding Company. Com essa banda foram 2 anos de muito sucesso e lançando alguns álbuns. O primeiro foi Big Brother and the Holding Company de 1967. E na sequência o álbum Cheap Thrills de 1968, um dos álbuns mais vendidos na história da música. E nesse álbum tem hits como, por exemplo, Summertime, mas a canção de destaque que estourou Janis Joplin e colocou ela em primeiro lugar na Billboard foi esse clássico aqui, ó. Janis marcou época na apresentação do Monterey Pop Festival de 1967, quando ao lado de Peter Albin, Sam Aldrin e David Gitz e os demais integrantes da Big Brother The Holding Company, deixou os presentes no festival de boca aberta com uma apresentação impecável e estupefante. No ano de 1968, Janis Joplin engravidou, mas como ela não tinha certeza da paternidade, ela resolveu abortar. E isso ela fez uma clínica clandestina em Tijuana, no México. E devido a esse aborto, piorou muito o seu quadro depressivo. Junto com essa depressão, também ela adquiriu uma doença. Era um transtorno de estresse pós-traumático. A partir dessa situação, ela passou a utilizar medicamentos para tratar ansiedade e também insônia que desenvolveu nessa época. Foi daí que o uso de drogas começou a se tornar incontrolável, o que começou a arruinar sua saúde física, psicológica e levando a uma profunda depressão e diversas tentativas de suicídio. Em 1º de setembro de 1968, Janis Joplin resolveu sair da sua banda Big Brother. Hey, brothers! Chega! Me bota no paredão! Eu quero sair! Chega! Janis então partiu para sua carreira solo, onde montou uma banda chamada Cosmic Blues. Os primeiros shows da Cosmic Blues começou em Frankfurt, na Alemanha, e dali eles fizeram uma turnê europeia. Seu primeiro disco com a nova fase foi lançado em setembro de 1969.
Esse disco alcançou o topo, chegando a disco de ouro nos Estados Unidos. Mas apesar de tudo estar indo bem na sua carreira, na vida pessoal, ela voltou a conviver pesado com as drogas, chegando a gastar $200 por dia só com heroína. O sucesso de Janis levou ela para ser uma das estrelas do Festival de Woodstock em 1969. Na manhã do dia 17 de agosto de 69, a cantora, acompanhada pela Cosmic Blues, fez um show bastante regular em Woodstock. A culpa principalmente foi da quantidade de heroína e bebida utilizada durante as 10 horas que a cantora esperou desde a sua chegada na fazenda, onde acontecia o festival, até a sua subida ao palco. Passando esse festival do Woodstock, ela se apresentou num evento muito importante, foi o Dia da Ação de Graças de 1969. O dueto que ela fez foi com a cantora Tina Turner, mas que ficou marcado pela sua péssima performance, já que Janis também no mesmo dia abusou de drogas e bebidas. No dia 15 de novembro de 1969, na cidade de Tampa, na Flórida, Janis Joplin foi presa no meio do show. O motivo da prisão? Ela fez gestos vulgares e também incentivou o público a fazer o mesmo. No caminho para a prisão, a cantora xingou os policiais e foi solta só após o pagamento de $500 de fiança. E a situação não estava muito legal não. Naquele mesmo ano, ela começou a tretar com os caras da sua banda, o Cosmic Blues. E aí ela resolveu acabar com a banda. Em fevereiro de 1970, ela veio para o Brasil. A finalidade era livrar-se das drogas. No Brasil, Janis Joplin participou do desfile de carnaval no Rio de Janeiro. Apresentou-se em um pequeno bar em Copacabana e ainda deu uns pega no cantor Serguei, pelo qual Janis declarou-se para a irmã dele como apaixonada. Infelizmente, a temporada de Janis Joplin no Brasil deixou apenas saudades e diversas polêmicas, além de fotos de Janis fazendo topless na praia. Durante todo o período no Brasil, Janis consumiu apenas maconha e álcool, mas fez livre-se da heroína, que era uma droga pesada. Até mesmo porque o motivo é que aqui no Brasil, nessa época, essa droga heroína era escassa, não se achava fácil. When at last I heard of you, you were in the jungles of Brazil. Or maybe not the jungles. It was pretty funky, but it wasn't the jungle. Not the jungle, the cities. No, I went The to funky cities. I went to Rio for a carnival, and then I decided to hitchhike around the northern part of Brazil, and did. Pois é, eu acho que ela no Brasil, como ela não teve esse consumo alto de heroína, eu acho que ela sentiu saudade. Sabe por quê? Quando ela voltou para os Estados Unidos, aí ninguém segurou. Ela consumiu demais, eu acho que ela até consumiu o que ela não fez no Brasil, viu? Nessa mesma época ela montou um novo grupo musical, que começou a surgir para acompanhar Janis, e ela voltou para a música fazendo hard rock. No dia 3 de outubro de 1970, Janis Joplin visitou o estúdio Sunset Sound em Los Angeles. Ela foi nesse estúdio ouvir um instrumental de uma canção. Ela iria colocar a sua voz apenas no dia seguinte, então ela queria lá ouvir o som para entender a pegada que seria. Quando ela saiu do estúdio, à noite ela foi para o hotel, onde bebeu muito e teve um excesso de uso de heroína. No dia seguinte, 4 de outubro de 1970, estava agendado para ela chegar lá, mas infelizmente ela não apareceu. Após 18 horas desse desaparecimento, o seu empresário na época, John Cock, resolveu dar uma passada lá no hotel para saber se estava tudo bem. Como não respondiam, ele resolveu arrombar a porta do quarto. Nesse quarto, ele encontrou Janis Joplin caída no chão morta, vítima desse uso excessivo de álcool e heroína. Janis estava caída aos pés da cama, com a boca sangrando.
pois antes da queda ao chão, havia batido na cômoda. O laudo médico concluiu morte por overdose e que haviam marcas de agulhas no braço esquerdo, em processo de cicatrização, sugerindo que ela tinha utilizado heroína há pelo menos 3 semanas. Seu corpo foi cremado e as cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico. Janis Joplin só tinha 27 anos de idade. Pois é, 27 anos, muito nova. Então essa foi a história de Janis Joplin, a nossa rainha do rock, que está agora em outro plano superior. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo quem você quer que eu conte a história nessa sessão. Eu quero agradecer ao Território da Música. Você que quer ter aula de canto, instrumentos musicais, esse é o lugar certo. Ó, matérias muito fácil para você aprender. Vem pra cá, Rua Luiz Góes, endereço está aqui no vídeo, próximo ao metrô Santa Cruz. E de quinta a domingo tem o Pub Britânia, onde você vai curtir música boa, cerveja gelada e hambúrguer artesanal. Vem pra cá! E essa super edição é da Vintage Video Produções, do Roberto Yamamoto. Sigam eles no @Vintage Video Produções. Você manda a ideia e o Roberto Yamamoto executa. Procure em DM que ele passa orçamento para você. Beleza? E quero agradecer esses apoios que estão sempre divulgando o meu trabalho. Muito obrigado! E se você curte nostalgia, segue aí, @BaúDoRick, @BaúDoRick, @BaúDoRick. É o Instagram de nostalgia para você. Valeu, galera! Até uma próxima. Tchau, tchau! I'm not really thinking much. You just sort of try and feel. Yeah.